Mas é inadmissível a gente passear no hospital para fazer reconhecimento, como foi o caso meu e do vereador Dr. Fábio Valadão, ver um prédio maravilhoso, um prédio com elevadores, paredes bonitas, mas dentro do prédio não encontrar nada, e mesmo assim ele ser objeto de inauguração sem uma vistoria do Corpo de Bombeiros, que bem no dia da nossa visita nós encontramos com a Corporação do Corpo de Bombeiros no corredor, e eles não foram chamados para fiscalizar a obra. Até ficamos questionando a questão do risco, da falta de AVCB, que a maioria dos prédios do município estão sem até hoje, mas, pelo visto, a inauguração foi só para ter uma placa de nome, sendo que ele só será aberto para atendimento em março. Primeiro, essa semana eu tive um caso de uma pessoa vomitando sangue, evacuando sangue, que ficou 2 dias no pronto-socorro até se achar uma vaga para fazer uma endoscopia, sendo que nós temos aparelhos endoscópicos, nós temos profissional, nós temos o cirurgião gastro, nós temos quem faça a endoscopia e não ter. E aí a gente pegar uma ordem de pagamento no valor de R$ 42.394.411,36 para pagar Estúdios Paulínia de Administração de Filmes. Numa PPP que inclusive está condenada junto ao Tribunal de Contas. E eu me lembro que nós recebemos nessa casa, quando foi para fechar as instituições, o senhor secretário dos Negócios Jurídicos dizendo que as instituições teriam que ser fechadas por ter irregularidades no Tribunal de Contas. A irregularidade no Tribunal de Contas, os apontamentos que algumas instituições tinham, não levaria ao fechamento, mas pregando a moralidade da administração pública, puniram-se aí centenas de famílias que até hoje estão com processo na justiça para receber seus salários. Mas a PPP de 42 milhões sendo condenada, já objeto de condenação, reiterada, inclusive pelo Tribunal de Contas, recebendo esse valor. Enquanto isso, andando no hospital, para socorrer um paciente entre a vida e a morte, nós ficarmos na dependência do exame da Unicamp. Isso é inadmissível que isso aconteça em Paulínia. É inadmissível ver todos os dias Paulínia no noticiário, que eu acho que, inclusive, o prefeito poderia fazer um convênio com a Rede Globo, para todos os dias ele não precisar ficar chamando o noticiário para estar passando todas as mazelas. Então, esse é um questionamento que vem aqui para a gente estar vendo onde está indo o dinheiro da saúde. E também para dizer para o vereador Custódio que ele não precisa se preocupar com essa questão da representação, viu, vereador? Porque eu já fiz a representação no Ministério Público, não só da ausência do secretário, há 4 meses sem secretário, mas também quanto o fato de estar expondo a população a risco eminente de morte, por falta de atendimento por omissão. Os profissionais estão trabalhando sob pressão, eles não têm materiais, não têm condições e trabalham muito, dia e noite, fazendo o que pode para a população ser atendida. Agora nós vamos voltar ao questionamento das casas do acampamento Menezes. Eu fiz um requerimento pedindo alguns esclarecimentos para o Executivo e a Secretaria de Habitação. Por quê? O sorteio que ocorreu para as pessoas no critério da lei, da vulnerabilidade social, do tempo de moradia, das áreas de invasão, do perigo da insalubridade, torno a repetir,
Não existe diferença em insalubridade de quem mora no acampamento, de quem mora em área de invasão, com quem mora em um quarto e um banheiro com 15 pessoas. A condição de insalubridade é a mesma. Porém, após as badernas acontecidas no final de semana, eu recebi de dentro do acampamento Menezes várias ligações de pessoas que moram lá e que não conseguiram a sua casa. Elas não conseguiram a sua casa, mesmo estando morando lá há anos, e elas foram tiradas. Recebi ligação de pessoas que moram no Santa Terezinha, na Fazenda Paraíso, que elas nem comunicadas do sorteio foram. Ou seja, se as casas eram para essas pessoas que tinham uma prioridade social, que moravam em condição insalubre e que tinha área de moradia em risco, por que essas pessoas não foram chamadas? Então, como eu disse no começo, aqui nós estamos para ver o direito de todos, sem distinção de raça, cor, credo ou clero. Essa Câmara ela tem que trabalhar de uma forma igualitária. E muitas pessoas dessas áreas, elas não participaram, elas não tiveram acesso ao sorteio. É humanamente impossível você criar uma comissão no dia 12, 2 dias depois você publicar uma lista para que as pessoas trouxessem os seus documentos para serem avaliados e 1 dia depois elas estarem recebendo as chaves. Ou seja, muitas pessoas... Questão de ordem, por favor. Por gentileza. Depois que a vereadora terminar de falar, a população se pronuncia, por favor. Questão de ordem. Nós estamos numa casa de leis onde a população tem todo o direito de manifestação, só que com ordem, por favor. Questão de educação. Por gentileza. Obrigado, vereadora, com a palavra. Presidente, eu quero informar que, assim, os gritos também não me incomodam. Pode ficar falando, que eu vou continuar falando. Porque nós estamos no parlamento, né? Então, assim, pode continuar aí, que eu não me incomodo, muito embora o presidente tenha razão, que a questão de ordem tenha que ser mantida. Então, muitas pessoas não foram beneficiadas e muitas pessoas estão hoje alocadas em áreas que hoje sim elas estão em questão de insalubridade. Porque como você vai morar num barracão, ter todos os seus utensílios amontoados, camas, crianças, idosos, deficientes, num espaço onde existe 2 banheiros para todo mundo usar, espaços que inclusive alguns nem chuveiro possuem, não possuem torneira, não possuem pia, não tem cozinha, não tem nada. Primeiro ponto, essa questão de insalubridade é que está instalada hoje no caos dessas famílias distribuídas. Segundo, nós tivemos uma publicação no jornal do município, inclusive de uma casa no Jardim Europa. Eu, pelo menos, não sei se os vereadores têm conhecimento, mas eu não tenho conhecimento de nenhum prédio locado para a municipalidade no bairro Jardim Europa. Né? Então, assim, deve ter alguma casa que esteja abrigando. Então, a gente também não sabe. Então, vários questionamentos foram feitos. A gente precisa do protocolo administrativo para ver como que foi feita essa seleção. Nós precisamos que a Secretaria da Promoção Social e a Secretaria de Habitação junte no requerimento a avaliação pasta por pasta de cada pessoa que passou pelo crivo da comissão, com as visitas realizadas, com os papéis levantados, tudo certinho para que nenhuma delas sofra qualquer tipo de lesão. Quanto ao acampamento Menezes, é esse ponto que teria. Do residencial Bazete, eu acho que assim, tornou-se inócuo a gente ficar falando, porque quando o projeto de lei passou, vocês sabem, eu também fui contra, e hoje, inclusive, a gente já sabe que no Ministério Público tem investigação. A nossa representação, que vai ser uma representação, acredito eu, com a assinatura de todos os vereadores dessa casa, essa representação levantará de fato o que aconteceu.
mas é lamentável ter visto uma reintegração de posse de uma maneira tão ilegal como foi feita, porque não se apresentou ordem judicial, não se fez nada, simplesmente se coletou algumas assinaturas e as pessoas tiveram as suas moradias demolidas e hoje não tem para onde ir. Então ficam esses questionamentos. Quanto aos 42 milhões pagos ao filme Commission, ao Estúdio Paulínia, hoje, torno a falar, o prefeito não repassou ainda o mês de agosto, o mês de novembro da patronal, que é o recolhimento do funcionário público. Ele tirou, os funcionários públicos tiveram desconto em folha de pagamento, eles pagaram o Instituto, pagaram o seu fundo e não foi repassado ao Instituto. Com o não repasse do Instituto, pagou-se quase 60 mil reais em multa. E essa multa é inadmissível no município onde o prefeito diz que não possui dinheiro para comprar uma agulha para fazer exame. Então o dinheiro da agulha para fazer exame está se pagando de multa. Quantas agulhas 60 mil reais daria para comprar? Quantas multas dariam para comprar? Torno a repetir que é lamentável a ausência do líder de governo numa retomada de uma sessão tão conturbada para que ele prestasse alguns esclarecimentos do prefeito para essa casa. Então, friso aqui, é lamentável essa ausência dele. Espero que na próxima sessão a gente tenha algum esclarecimento e que, inclusive, nas outras sessões, como foi de praxe até o dia de hoje, os secretários do prefeito tivessem presente. Muito embora a cidade hoje não tenha prefeito, nós temos um mandato cassado.